agora vamos falar de fotonovela, isso mesmo, e de matemática. Aí você pensa, peraí, a Ana pirou, fotonovela com matemática? Pois é, mas é sobre isso que nós vamos conversar. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui a professora Simone Ferrarese e também vários alunos da Escola Estadual José Guilherme, de Bragança Paulista. A Simone, que fez o mestrado dela em matemática, ela vai contar pra gente essa história que rendeu esse produto muito interessante que a gente vai dividir com vocês. Primeiro, que legal, que trabalho legal, adorei quando você entrou em contato, né, como sugestão de pauta, achei bem diferente, bem ousado e tem tudo a ver com a educação que a gente tanto busca, né, dessa integração de conteúdos e tudo mais. Que bom, parabéns, Simone. Obrigada, Ana, obrigada por você nos receber, né, é um prazer estar aqui com você, contar sobre esse trabalho. Esse trabalho é projeto do meu mestrado, que foi em Educação Matemática, e o objetivo era ensinar matemática através das artes. Né? Escolhi a fotonovela porque proporciona uma reflexão dos alunos. Né? O parar para pensar o que eu tenho que fazer. Porque a cada cena era conversado com eles o que vai acontecer. Né? Então, por exemplo, você está recebendo um telefonema, você é a detetive, e vai receber um telefonema que houve um crime. Né? Como é que é? Que cara eu faço? Como eu me comporto? Uma postura corporal, né? Exato. Então tem todo um processo de reflexão sobre isso. Né? E aí na matemática, bom, e cadê a matemática? Né? Porque até então as fotos, a parte da comunicação, que é o que mais aparece, né? A reflexão sobre o corpo, mas e a matemática? A matemática aconteceu desse jeito também. No 9º ano, no 2º semestre, eles estão na fase de estudar a geometria. O conteúdo deles é geometria. Então a gente tinha que colocar a geometria. Quando eles criaram as histórias, porque as histórias são duas, foram criadas pelos alunos, lógico que com a minha ajuda e com a ajuda da professora da sala de aula, a professora de matemática deles, né, foram colocados os enigmas, os ingredientes. E os enigmas, todos tratando de matemática, todos voltados à geometria. Foi esse o gancho aí que você encontrou para trabalhar a matemática dentro desse universo, que é um universo bem diferente, né? Vamos combinar. Nunca vi ninguém Quando você falou, eu falei, gente, mas espera aí, fotonovela, matemática, será que a gente logo pensa nas coisas óbvias, né? De contas e coisa, e não é, né? É uma história, são histórias policiais, é isso? São duas histórias policiais, com bastante crimes, né? Bastante corpo cortado em pedaços. Ai, que horror! A nossa menina aqui que emprestou pernas e braços. Né? E o tempo todo a história, acontecem os crimes e tem que se decifrar esses enigmas para descobrir no assassino. Entendi. E o legal também que eu achei é que foto, né, gente, hoje é a linguagem quase que universal, né? Para tudo se tira uma foto. E aí, de repente, você resgatar essa questão dentro dessa abordagem, eu achei super interessante, né? Achei muito legal. E assim, aí vocês fizeram esse exemplar, e como é que foi essa elaboração, né? Depois vocês estão vendo aí algumas imagens. E esse material ficou com quem? Os alunos também têm? Os alunos. Cada aluno recebeu os seus exemplares. Né? Alguns ficaram comigo, outros foram para minha orientadora, com a escola, com a professora da sala de aula. Então, com o seu. Sim, né? E ainda tenho dois que ainda vou dividir, ainda vou pensar para quem, porque eu achei um trabalho fantástico e eu acho que a gente tem que dividir boas ideias, não é? Tem, é importante. Eu penso assim, a arte, ela é um caminho possível. Né? Então, a gente não pode fazer a arte simplesmente por fazer, assim como a matemática por fazer. Né? É possível conciliar, né? Exatamente. Esse a grande preocupação nesse trabalho foi justamente mostrar que é possível, através da arte, fazer um trabalho com a matemática. Muito legal. E hoje, né, a Jéssica está aqui conosco, mas não é só a Jéssica está aparecendo aqui no sofá, tranquilo com a Simone. Mas o João também está aqui com a gente, ele que fez toda a parte de maquiagem aqui da fotonovela. O Renê também está aqui com a gente. O Renê foi o nosso assassino. O assassino.
Olha isso. O Ítalo foi o médico. O Ítalo foi o doutor Ítalo. A Carol foi uma das detetives. Das detetives, e a Jéssica foi a coitada dos braços e pernas que aparecem aqui sozinhos, perdidos. E como é que foi isso, Jéssica? Como é que foi esse trabalho, né? De toda essa caracterização, estou vendo aqui o braço, a perna, e fazer esse trabalho quadro a quadro, né? Um trabalho quadro a quadro com as fotos. Como é que foi para você e o que vocês, né, entre vocês, alunos, discutiram, né? Como é que foi essa experiência? Então, foi ótimo. Primeiramente, para mim, foi maravilhoso. Não só quanto, eu vou fazer só por fazer. Lá, tipo, inclui matemática. Então, tipo, ele não é só uma forma de fazer a fotonovela e ficar nisso. Ele também ensina matemática, entendeu? É muito legal. Então, eu achei, assim, na minha parte, o que eu fiz foi ótimo. Porque foi enigmas na minha perna, no meu braço, entendeu? Eu aprendi muito com isso também. E foi divertido, no fim das contas, que é mais legal aprender com diversão, né? E dentro dos seus amigos na turma, né? Como que você sentiu, assim, essa repercussão, os outros alunos, né? A interação deles, todo mundo... assim, você acha que todo mundo parte dessa sua opinião, assim, dentro do que você conversou? Então, dentro de tudo, nossa, meus amigos foram ótimos também. Então, tipo, os detetives, os médicos, sabe? As fotos ficaram ótimas, os médicos amaram. Tipo, no começo nós pensamos que fosse assim, algo que, sabe, não é coisa que se vê. Tá. Então, é diferente. E aí é difícil até alcançar o resultado antes pensando, né? Porque não tem ideia de como vai ficar. E quem que tirou as fotos? Quem foi o fotógrafo? A professora aí atua como fotógrafa, né? E diretora de cena, no caso, né? O processo todo dessa construção foi assim. A elaboração das aulas com a professora de matemática. Nessas aulas, nós pusemos enigmas, porque eles precisavam conhecer o que era um enigma. Sim. Né? Mostrei para eles o que era fotonovela, porque você só falar fotonovela, ela né, fica vago, uma né? coisa antiga. Então, eu precisei mostrar a fotonovela para eles, e aí nós partimos para a construção da história. Muito legal. Depois de construir essa história, eu separei ela quadro a quadro. E aí que foi a dificuldade deles. Porque eu fotografava, Ana, as cenas puladas, né, conforme a necessidade, porque tudo foi fotografado na escola. Então, conforme as cenas aconteciam, e às vezes nem na sequência, eu aproveitava o cenário. Então, para eles era muito complicado. Muito quebrado, não tinha um conteúdo inteiro, né? O que é mais um enigma. Mais um enigma. Então, quer dizer, todo um processo de construção aconteceu, né? De apropriação, aí ele surgiu, né? Então, foi muito interessante. Quando eu mostrei a revista para esses meninos, foi muito bacana, porque eles pararam tudo e foram ler. Aí eles entenderam. Esses momentos de reflexão, a gente fala do corpo, mas na matemática ela foi muito forte. Eu vou te contar um exemplo rápido. Um dos enigmas no braço, tinham triângulos e números. E aí na cena, não era nem no seu braço, era da outra história, né? E na cena, uma das detetives tinha que identificar aquilo lá. E ela não conseguia entender o triângulo. Não fazia sentido. Então a professora foi para a lousa, eu fui para a lousa, e eu tenho uma foto muito bonita, porque está todo mundo na lousa discutindo a propriedade daquele triângulo. Ah, que legal. Né? Depois de algum tempo, um bom tempo de discussão, ela se apropria, né? E aí faz sentido para ela. E aí a matemática pura aconteceu. Entendi. Né? Muito nesse legal. processo de fotografia. Então, muito legal, adorei conhecer. As pessoas de casa puderam ver também algumas imagens, né, do que virou uma revista, na verdade, né? Muito legal, parabéns. Que venham mais projetos como esse, eu acho que super enriquecedor. Obrigada aos atores, né, que estão aqui hoje com a gente, a Jéssica também. E quando tiver novos projetos, traga aqui, porque eu faço questão de dividir com quem está em casa. Para quem trabalha na educação, né, ter esse incentivo a mais de ousar, que às vezes a gente pensa 10 vezes porque dá trabalho, mas vale a pena, porque o resultado foi esse aqui, muito legal. Parabéns. Obrigada, adorei. Ana. Obrigada. Eu muito agradeço bom. Agradeço Vou ler muito com muito carinho. Obrigada.
Obrigada.